Você já deve ter ouvido que uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de fazer coisas extraordinárias, como realizar milagres, falar línguas estranhas e outras coisas mais. Alguns pregadores, bispos, evangelistas são conhecidos como homens e mulheres que têm o poder do Espírito porque fazem coisas que as outras pessoas e crentes comuns não podem fazer. Parecem que estes daí estão numa prateleira acima dos demais. Muitos até procuram ser como essas pessoas, viver a mesma experiência que elas vivem. Mas será que é isso mesmo que nós devemos procurar para nós? Quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo? O programa Está Escrito está começando agora e hoje nós vamos estudar o tema do fruto do Espírito Santo. O programa está começando agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Nós continuamos aqui na nossa jornada para entender mais sobre o Espírito de Deus. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. Eu quero te dizer que hoje Deus tem algo muito importante a nos ensinar aqui dentro desse tema do fruto do Espírito Santo. Você está com a Bíblia aí? Então eu já quero convidar você para abrir comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, o verso 33. Diz assim o texto, Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Tem uma história rodando por aí, num vídeo nas redes sociais, muito interessante sobre um assalto. Esse vídeo que está circulando por aí, ele mostra um ladrão que para o seu carro na frente de uma farmácia para roubar o estabelecimento. Enquanto ele está praticando o assalto, o seu carro foi roubado por um outro bandido. E quando aquele bandido estava dentro da farmácia, saiu, depois de ter terminado o assalto, ele ficou parado na frente procurando o carro que tinha sido levado por outro ladrão. E enquanto ele procurava o seu carro, um terceiro assaltante roubou dele aquilo que ele havia assaltado na farmácia. Uma confusão só, mas não para por aí. Inconformado com o que tinha acontecido com ele, aquele ladrão foi à delegacia denunciar o furto do seu carro. Mas sabe o que aconteceu? Ele acabou preso, porque o dono da farmácia, que tinha sido assaltada, estava lá fazendo a denúncia do crime que ele havia cometido. E quando o dono da farmácia olhou para ele, o reconheceu na fila e o entregou para as autoridades. Parece mentira, mas não é. Sabe que esse vídeo aqui me ensinou alguma coisa muito interessante sobre, por exemplo, como que a gente pode saber quem é bandido ou vítima? Como é que a gente pode saber quem é honesto ou é usurpador? Como é que a gente pode diferenciar uma pessoa boa de uma pessoa má? E mais, como é que você pode saber se uma pessoa tem o Espírito Santo ou não? A resposta que muitas pessoas dão para essa pergunta sobre ter ou não o Espírito Santo, ela é equivocada, para não dizer que ela não é bíblica. Sabe por quê? Porque muitos pensam que uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa que faz coisas extraordinárias. Mas a resposta de Jesus, ela vai numa direção muito diferente, ela vai numa direção oposta. Como é que eu sei disso? A principal evidência da direção do Espírito Santo na vida de alguém, preste atenção no que eu vou te dizer, ela é moral, ela não é miraculosa. Para a gente ampliar um pouquinho mais aqui essa resposta, a evidência da presença do Espírito de Deus na nossa vida, da direção dele, se resume no fato de você ter o fruto do Espírito
e não o dom do Espírito. Mas que confusão é essa? Vamos então entender um pouquinho o que Jesus falou sobre isso. Jesus ele disse que pelo fruto se conhece a árvore. Veja, é o fruto do Espírito e não os dons do Espírito que atestam, ou seja, que confirmam se alguém tem ou não tem o Espírito de Deus. Mas como assim? Será que alguém que não tem o Espírito pode ter os dons do Espírito? Será que isso é possível? Bom, então vamos a essa resposta importante que Jesus deu e ele complementa essa resposta sobre o fruto lá no Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 7. Eu quero ler aqui com você algo extraordinário. Mateus capítulo 7, o verso 20. Aqui no Sermão do Monte, Jesus estava falando sobre o perigo de uma religião sanguinária, uma religião que não tem escrúpulos, que os falsos profetas eles apresentavam. E é nesse contexto que ele faz uma advertência muito forte sobre qual que seria a melhor maneira para você identificar quem eram de fato essas pessoas chamadas de falsos profetas. E a evidência que ele dá aqui em Mateus 7:20, ela é bem objetiva, ela é específica. Não tem margem para interpretação. Ele diz aqui em Mateus 7:20, pelos seus frutos os conhecereis. Presta atenção, ó. Ele não está dizendo aqui, ó, pelos seus dons ou pela falta de dons, você vai conhecer quem é falso profeta. Não. Jesus diz aqui que é o fruto. E se ele diz isso, o fruto está relacionado àquilo que você é, uma nova criatura. Já o dom está relacionado àquilo que você faz. E não necessariamente algo extraordinário, verdadeiro. Então veja, Jesus ele está dizendo que é o fruto que faz com que você, de fato, seja reconhecido como alguém que tem o Espírito, alguém que é de Deus, ou alguém que não tem o Espírito, alguém que é um falso profeta. E olha só o que ele está fazendo. Aqui na sequência, Jesus ele vai descrever como é que os dons do Espírito, que são sobrenaturais, eles podem ser contrafeitos, eles podem ser falsificados. Olha só que interessante. Ele aponta aqui na sequência, no verso 21, ele diz o seguinte, olha, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Sabe o que Jesus está dizendo? Que muitos profetizariam em nome dele sem que ele, de fato, os conhecesse. Só que ele não para aí. Na sequência ele diz assim, olha, muitos vão expelir demônios no teu nome. Sabe o que ele está dizendo? Que expulsar demônios em nome de Cristo é possível sem que a pessoa seja conhecida por Cristo. Mais uma falsificação de um dom. E aí ele vai além, ele diz assim, olha, e em teu nome não fizemos muitos milagres, é possível que o dom de milagres também seja usado em nome de Cristo, sem que Cristo conheça esses milagreiros. Agora, o fruto do Espírito, esse daí, ó, não dá para ser imitado, não dá para ser falsificado, não dá para ser contrafeito. Veja, se o fruto ele é tão importante, se ele é o fator diferenciador, a pergunta que fica é, mas qual que é o fruto do Espírito? Como é que eu posso saber isso? Está com sua Bíblia aí? Então me acompanha aqui. Eu quero ler com você o que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23. Aqui nós vamos entender qual é o fruto do Espírito, que é de fato um elemento diferenciador para se saber se você tem ou não o Espírito na sua vida. E aqui, olha, é bem contundente a resposta, é bem objetiva. Olha só o que Paulo escreve, capítulo 5 de Gálatas, o verso 22 e 23. Mas, diz ele, o fruto do Espírito é, vamos lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele termina dizendo,
contra estas coisas não há lei. Veja que esses são os elementos do fruto que identificam se alguém tem ou não o Espírito de Deus na sua vida. Você quer saber? Deixa eu analisar minha vida. Como é que eu posso saber se eu tenho o Espírito ou não na minha vida? Então vamos lá. São esses 9 elementos que na sua composição maior formam o fruto de Deus que identificam se você tem ou não o Espírito. Você está pronto aí? Então vamos lá entender o que é o fruto do Espírito. Então deixa eu te dizer uma coisa, os frutos, ou melhor, esses elementos do fruto do Espírito, perceba que ele está aqui no singular do fruto, é um só fruto, como se fosse um cacho de uva com vários gominhos de uva. Ou uma mexerica que você descasca e tem vários gomos dentro, mas é uma mexerica só. Esses frutos, eles podem ser entendidos, esses elementos do fruto, podem ser entendidos como pertencentes a 3 categorias. E que categorias são essas? Isso aqui é muito importante você saber. Você tem aqui os elementos do fruto que são usados no relacionamento com Deus. E são exatamente os 3 primeiros elementos que aparecem aqui. O amor, a alegria e a paz. Vamos entender um pouquinho mais. O que é o amor? Quando você vai na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, você encontra lá a definição clássica, né? O que diz lá na Bíblia? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha só que interessante. O primeiro elemento do fruto, o amor, ele me ensina sobre a essência de Deus. Então veja, o Espírito, ele nos faz ser como Deus. Ele coloca esse atributo divino como sendo parte dessa nossa nova natureza. É uma natureza voltada agora ao amor e não ao egoísmo. Por isso que quem tem o fruto do Espírito tem um atributo divino, o amor. Mas não para aí. O segundo elemento do fruto é a alegria. E esse aqui é muito especial, porque diz aqui a alegria, essa palavra, ela tem a mesma raiz da palavra graça na língua grega. O que significa? Que é aqui uma relação etimológica, essa é uma palavra difícil, quer dizer que elas têm a mesma origem, ou seja, tem quase que o mesmo significado. A alegria é muito parecida com a graça. O que isso significa? Os que são alegres são aqueles que experimentaram a graça, que é esse favor que Deus estende aos seres humanos. Por isso, quem tem a alegria, experimentou a graça de Deus, ele está em comunhão com Deus. O Espírito, ele faz essa conexão aqui entre aquilo que é perfeito e aquilo que é incompleto. Ele nos apresenta, assim, esse maior poder do universo, a graça, que é essa face guerreira do amor. É um amor ativo que nos dá essa condição de experimentar a alegria que é extraordinária. Mas tem um segundo elemento do fruto que está presente no relacionamento dos seres humanos com Deus. Qual é ele? A palavra paz. Veja que a paz, ela demonstra aqui uma condição que vive aquele que está em Cristo. O que isso significa? Que a pessoa que está em Cristo, que tem o fruto do Espírito, ele tem paz. Ele pode enfrentar problemas, ele pode passar por turbulências, mas ele está em paz por causa do Espírito de Deus. A palavra paz significa juntar, amarrar, como que se fosse num todo. Portanto, quem tem paz experimenta uma totalidade de alguma coisa. Alguém que está em paz, ele consegue ter todas as partes essenciais unidas. A paz é o dom de Deus da integridade, ou seja, da integralidade. Tudo é concedido àquele que tem paz. Todas as coisas Deus oferece para aquele que tem o fruto do Espírito. Ele não vive pela metade, ele vive inteiramente. Até aqui a gente viu nos 3 primeiros elementos do fruto, que eles são elementos que descrevem o nosso relacionamento para com Deus. Mas os 3 próximos, que a gente vai ver aqui, eles descrevem o nosso relacionamento com o próximo. E é diferente. E que elementos são esses do fruto? Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. O primeiro que aparece aqui, na sequência, é
longanimidade. Alguém que tem longo ânimo. Alguém que é paciente. Essa é a sua característica? Te descreve? Aqui, literalmente, esse elemento do fruto, ele significa literalmente uma característica de alguém que tem um pavio longo. Ele não é pavio curto. Ele não explode facilmente. Ele tem, assim, uma paixão comprida. Ele tem uma raiva que é tardia. É uma característica de Deus para conosco. Imagina se Deus explodisse no primeiro erro que a gente comete. Portanto, aquele que tem o Espírito e tem a longanimidade, tem a paciência, ele tem o fruto do Espírito, ele age com o próximo da mesma maneira que Deus age para com ele. De que jeito? Com misericórdia, com compassividade, com perdão. É assim. Esse é o primeiro elemento do fruto que nós usamos no relacionamento com as outras pessoas. Mas tem um segundo elemento aí. Você percebeu? Qual que é ele? Benignidade. O que significa uma pessoa ser benigna? Significa literalmente alguém ter uma bondade que é útil. Essa é uma característica que está oposta, ela se contrapõe à dureza que a gente tem aqui no coração. Uma pessoa que ela é benigna, ela está todo o tempo tentando fazer algo que é bom, algo que é útil para o próximo. O Espírito Santo na vida dessa pessoa faz com que ela construa pontes que criam acesso e não muros que criam barreiras. Assim, a pessoa que tem o fruto do Espírito, sabe como ela é? Ela aproxima, ela acolhe, ela não afasta, ela não acusa. É por isso que é muito importante ter essa característica, a benignidade. Mas não para aí. Tem um outro elemento muito importante dentro do relacionamento que a gente precisa ter com o próximo. E qual é? A bondade. O que significa ter esse elemento do fruto na nossa vida? Significa que você tem algo que é inerentemente, ou seja, que ele é essencialmente bom. E isso fica tão evidente através de uma gentileza, uma bondade, uma pessoa gentil, uma pessoa bondosa. É você, não é? O Espírito faz a pessoa ter aqui, dentro de si, o que não é natural. Essa é uma bondade estranha, mas é agradável, que se coloca a serviço dos outros. E ela deixa um rastro de luz, de bondade, de amor por onde ela passa. São esses três elementos do fruto do Espírito que a gente usa no relacionamento para com o próximo. Mas tem três elementos do fruto do Espírito que a gente usa no relacionamento conosco mesmos. Veja só, existem elementos que a gente usa no relacionamento com Deus, três elementos que a gente usa no relacionamento com o próximo e agora três elementos nesse relacionamento com a gente mesmo. Quais são eles? Primeiro, aparece aqui, fidelidade. O que isso significa? A fidelidade, a palavra fidelidade, ela aparece no Novo Testamento muitas vezes como a palavra fé. É a mesma. Quem tem fé é fiel. Quem é fiel tem fé. Aqui, a fé não parece ser a que confia em Cristo, sabe? Que confia nas outras pessoas. Porque isso já foi desenvolvido lá atrás, no primeiro momento do seu relacionamento com Deus. Aqui, a fidelidade ou a fé, ela se parece mais com a confiabilidade. É você convidando outras pessoas a confiarem em nós. O que o Espírito faz através desse elemento? Ele faz com que nós sejamos confiáveis, ou seja, que nós tenhamos condição de terminar aquilo que a gente começou. Quem tem fidelidade é uma pessoa que cumpre as suas promessas, ou seja, ele vai até o fim. Ele não desiste de nenhum projeto, ele não desiste de nada. Por isso, a gente precisa disso, ter fidelidade. Qual é o outro elemento aqui, o relacionamento que a gente precisa ter com a gente mesmo? É a mansidão. E a mansidão é uma força que você tem gentil. Ela expressa um poder,
mas ela faz isso com gentileza. Veja, a pessoa aqui que tem esse tipo de característica, esse tipo de elemento, não é alguém que é fraco. Ou seja, não é porque ele é manso que ele é fraco, que ele é meigo, sabe? É uma pessoa forte, é uma pessoa dinâmica, que mantém controlada a sua força, a sua energia. Ela não se excede naquilo que ela poderia fazer, não fosse a ação do Espírito. Ou seja, ela até poderia fazer, mas o Espírito faz com que ela tenha o controle. Ela está sob o domínio da situação. E o último, talvez, para mim, o mais difícil, não sei para você. Qual é? O domínio próprio. O que é o domínio próprio? O domínio próprio é a capacidade de dominar a língua, dominar os pensamentos, os apetites, os desejos. Talvez essa seja a melhor característica ou a mais evidente da vitória do Espírito sobre as nossas paixões aqui na carne. Se a Bíblia enxerga o justo como sendo uma árvore plantada junto aos ribeiros, essa árvore que foi plantada, ela é cuidada, ela é habilitada pelo Espírito para agora produzir bons frutos. Isso significa que nós, com esses elementos do fruto, nós somos dependentes do Espírito para tudo. Nós somos carentes do Espírito em tudo. Nós somos remanescentes, ou seja, nós permanecemos pelo Espírito através de tudo. Isso tudo significa que nós somos o que somos somente pelo poder do Espírito. Eu queria que você, dessa mensagem do fruto do Espírito, entendesse alguns pontos importantes. O que há de importante sobre o fruto do Espírito? Veja, o fruto do Espírito, ele é desenvolvido ao longo da vida. Não é uma coisa pontual, é um trabalho, é um processo. Se você olha para esses elementos e diz, eu não sou isso, calma, é ao longo da vida, é um processo. Uma segunda coisa, cada um destes elementos, ele anda numa velocidade e possui uma intensidade diferente dentro de nós. Talvez você não tenha ainda o domínio próprio, como você já tem a paz, a bondade, o amor. Uma outra coisa importante, o fato de alguma vez, ou algum desses elementos ser um pouco mais evidente do que o outro, não significa que as outras características, os outros elementos do fruto, eles estão ausentes. Talvez você precise melhorar mais em um do que você já conseguiu avançar em outro elemento. Mas não se esqueça, não se cobre demais pela falta ou a menor evidência de algum elemento ou característica de um fruto em detrimento do outro. Se você olha para você e diz assim, puxa, eu não tenho domínio próprio, eu não tenho bondade, eu não tenho longanimidade, eu não tenho fidelidade, não se cobre. Sabe o que você deve fazer? Celebre os avanços que o Espírito tem feito na sua vida, ainda que sejam pequenos, ainda que para os outros sejam insignificantes, celebre. Que bom que eu estou conseguindo amar mais, eu consigo ter paz no meio das dificuldades da vida. E como é que você pode celebrar de maneira muito evidente, efusiva? Talvez a melhor forma seja esse conselho aqui, ó. Preste atenção. Não olhe para os outros para você se comparar. Olhe para as outras pessoas apenas para inspirar a sua vida. Sabe por quê? Porque nós somos a oficina em que o Espírito de Deus, ele trabalha diariamente, variadamente, intensamente, para nos fazer novas criaturas. É isso que ele está fazendo na sua vida. Se alguém olhar para você, deve ter uma placa aqui na sua vida com a seguinte frase: eu estou em reforma. O Espírito está trabalhando aqui. Já não sou eu, mas quem vive, agora é Cristo que está vivendo aqui dentro. A gente é capaz de se surpreender com esse trabalho extraordinário do Espírito. Todo dia tem algo diferente, tem algo novo que ele faz. Uma vez ouvi alguém dizendo assim, eu não oro mais por paciência,
Porque quando eu orei, Deus mandou um monte de problema na minha vida. Verdade? Você precisa da paciência, Ele vai te colocar numa situação para desenvolver esse fruto do Espírito. Se você está precisando, quem sabe, de alguma coisa que te faz falta, você tem que entender que Deus está trabalhando para que a sua vida seja cada vez mais semelhante a Jesus. Você não é um projeto acabado. E Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa reforma só vai ser terminada quando Jesus voltar. Porque aquilo que você não conseguiu avançar aqui nesse mundo, Deus vai lhe dar de maneira extraordinária com a volta do Senhor Jesus. Portanto, quem tem o fruto tem que sonhar com a volta de Jesus. Esse é o desejo do seu coração. Vamos nos preparar para esse encontro com Cristo. Vamos pedir ansiosamente para que Ele volte logo. Quero orar com você. Senhor, estou nesse momento conectado com esse amigo, com essa amiga, ainda que à distância, mas com o mesmo sentimento e desejo dentro do coração. Nós precisamos melhorar. Precisamos que essa reforma do Espírito se estenda, avance mais. Faça, Pai, com que hoje as pequenas vitórias sejam reproduzidas mais uma vez na nossa vida pelo poder do Teu Santo Espírito. Abençoa este amigo, esta amiga. E que a partir desse instante nós vivamos mais para produzir o fruto do Espírito em nós. Para que através de nós as pessoas louvem o Teu nome. É o que nós te pedimos com alegria no coração, orando em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Olha, esse é um tema muito importante e nós precisamos continuar entendendo mais sobre ele. Eu queria te dizer que o programa Está Escrito preparou aqui com muito carinho esse presente para você, o Guia de Estudos Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você pode entrar em contato com a gente através aqui do site www.novotempo.com/escola bíblica ou através do WhatsApp, está aparecendo aí para você, o número é o 12982444449. Você vai solicitar esse guia e ele vai ser enviado sem custo algum, porque essa é uma parceria que nós temos com os Anjos da Esperança. Aqui fica a nossa gratidão a você que é anjo. O telefone está aparecendo aqui embaixo. Se você quiser ser anjo, você também irá abençoar a Novo Tempo para levar mais e mais essa palavra de esperança e transformação. O programa de hoje está acabando. Foi um prazer estar aqui com você, mas eu queria que você não se esquecesse. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você e eu te espero aqui no seu programa Está Escrito. A próxima vez, que a bênção de Deus te acompanhe, a você e todos os seus queridos, hoje e sempre. Amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.